Olá, vamos para mais uma aula de programação para dispositivos móveis. Nessa aula iremos falar sobre os test views e como podemos utilizá-los, e também iremos falar sobre os buttons e como nós podemos utilizá-los nas nossas aplicações Android. No Android, um test view é um componente de interface de usuário para adicionar e apresentar um texto nos nossos aplicativos, baseado em alguns requisitos que nós podemos definir. O componente test view ele funciona basicamente como um rótulo e ele não permite que os usuários do aplicativo editem este texto que a gente adiciona no test view. Para que a gente possa começar a aprender sobre os test views e os botões, primeiro vamos começar criando um projeto em Android. Já ensinei para vocês a criarem um projeto Android, mas vou passar aqui rapidamente. Então, primeiro a gente clica aqui em Start a New Android Studio Project. Nós selecionamos aqui qual tipo de Activity tem. Por enquanto, nós não iremos usar nenhum recurso que o Android ele apresenta para nós de menu, né? Então nós vamos selecionar aqui o Empty Activity. Vamos selecionar ele aqui e clicar em Next. Vamos definir o nome da nossa aplicação. Então, nossa aplicação vai ser Jogo Adivinha. No pacote aqui, vamos colocar com ponto curso Android ponto jogo adivinha. Eu vou deixar aqui o local de salvamento aqui do meu projeto como está aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem aí colocar ou no seu pendrive ou no local que vocês preferirem. Vou selecionar aqui a API que vai rodar a mínimo, vou deixar a Screen Sandwich, tá? Normal, e vou colocar aqui em Finish para ele finalizar o meu projeto. O Android ele vai carregar para nós, vamos esperar um pouquinho para que ele possa carregar o nosso projeto. Primeira coisa que nós vamos fazer é criarmos o nosso layout da nossa tela. Esse aplicativo ele é um aplicativo bastante simples, mas ele é bem bacana porque a gente vai poder entender alguns conceitos de test view e alguns conceitos de botões e empregá-los em outros aplicativos, em outras apps que a gente vai a desenvolver, tá? Basicamente, o nosso aplicativo ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 10, tá? E aí a pessoa vai escolher esse número, o número que aproximar mais do que ela escolheu, essa pessoa ganha. Então, por exemplo, eu escolhi o número 5 e o meu amigo escolheu o número 1 e o aplicativo gerou o número 8. Então, eu ganhei o jogo desse meu aplicativo, desse meu colega. Então, é muito simples, mas como eu disse para vocês, a gente vai conseguir entender e utilizar os testes views juntamente com os botões de uma maneira muito simples e que vai nos ajudar a desenvolver outras aplicações. Antes de eu começar a fazer a minha interface, eu vou diminuir aqui alguns lugares aqui da minha aplicação para que eu possa ter um campo de visão maior do meu aplicativo. Eu vou escolher aqui o modo de design, tá? Se vocês quiserem, vocês podem escolher outros tipos, isso a gente já viu nas aulas passadas, tá? Então vou colocar aqui design e primeiramente eu vou tirar aqui o Hello World, vou deletar ele aqui para que a gente possa fazer a nossa aplicação. Então, como eu falei para vocês, nós vamos usar os testes views. Vou clicar aqui na minha paleta Test View e vou adicioná-lo aqui na minha tela. Lembrando da última aula que eu falei sobre Constant Layout,
que nós precisamos definir aqui o alinhamento deste componente. Eu vou alinhá-lo à minha esquerda, à minha direita e eu vou alinhá-lo ao topo. E aqui nos atributos dele, eu vou definir alguns espaçamentos. Então, no topo eu vou colocar um espaçamento de 24. Vou deixar ele aqui centralizado no centro. Vou deixar um espaçamento de 0 aqui e 0 aqui também. Vou mudar o meu texto. Então, nós temos aqui um atributo teste que nós podemos mudar. Então, eu vou colocar aqui, pense em um número entre 0 e 10. Muito bem. Coloquei aqui. A gente já viu nas outras aulas que eu poderia, para colocar o texto aqui, utilizar a nossa classe string, mas como mostrar aqui a classe string, ó, a classe string, tá? Mas como nós esse texto, né, ele não irá mudar, então a gente pode definir aqui diretamente no nosso teste view, porque nosso texto ele não vai ter mutações e assim por diante. Vamos adicionar um botão, vou selecionar aqui o botão, vou alinhá-lo aqui à minha direita e à minha esquerda e vou adicioná-lo aqui em cima. Então, feito isso, eu vou colocar aqui alguns espaçamentos, vou deixar aqui 16, 16 e logo acima eu vou colocar 32. E para que o meu botão fique do tamanho da tela, eu vou definir aqui meu layout white, né? Vou deixar aqui menos constraints. Ele vai definir aqui para mim ele do tamanho da minha tela. E vou trocar aqui o texto nos atributos, gerar um número. E por fim, nós vamos adicionar mais um teste view que vai ser responsável por mostrar para nós o número gerado. Vou alinhar ele à esquerda, vou alinhar ele à direita, vou alinhar ele ao topo e eu vou deixar alguns espaçamentos aqui. Eu vou colocar 32. Neste teste view, eu vou definir o nome, o texto que vai apresentar sem número. Muito bem. Isso aí. O Android Studio, quando nós adicionamos os componentes aqui de layout, ele gera para nós um ID para cada um desses componentes. O ID para ele não é nada mais que o nome deste componente. Caso a gente vá fazer alguma programação com esse componente, por exemplo, neste app, nós vamos clicar em botão, gerar um número aleatório e apresentar aqui ele nesse teste view, é necessário que nós mudamos este ID de cada componente. Isso para ficar mais fácil na hora da gente identificar na programação este componente, tá? Para fazer isso é bem simples, é só a gente clicar no componente que a gente quer e aqui em cima nós vamos ter o ID dele em seus atributos, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que este teste view, ele criou ele com o nome de teste, com o ID dele de teste view. O botão, ele criou com button e este teste view aqui, ele colocou teste view 2. Então, vamos alterar esses IDs aí para ficar mais fácil a gente programar os nossos aplicativos. Então, vamos mudar aqui o nosso ID. Então, nosso teste view 2, vamos chamá-lo de resultado ID. E o botão, nós vamos colocar o ID dele de botão jogar
ID. Ele vai me perguntar aqui se eu quero atualizar todo o meu XML e referenciar esse novo nome de ID do botão. Vou colocar Yes, vamos apertar sim. Agora, vamos definir um tamanho padrão para o nosso teste view. Para isso, nós vamos clicar aqui no nosso teste view e nós vamos na propriedade test view size. Fica logo lá embaixo, lá, aqui, ó, test size. Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos e vamos adicionar um novo resource, add new resource. Nova dimensão value. Vamos colocar aqui um tamanho. Vamos definir ele de cabeçalho texto. Vou colocar o tamanho de 30 SP. SP porque ele já define para nós, quando a gente vai trabalhar com o teste, ele define SP. Ok? Tá vendo? Automaticamente ele muda para nós o tamanho. Então, se a gente viermos aqui nos nossos arquivos do Android em res values, ele vai ter criado aqui para nós o nosso arquivo dimens.xml. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver a nova dimensão criada. Então, se eu altero aqui, por exemplo, passo para 20, vou salvar, automaticamente ele passa aqui para nós para 20. Isso é interessante por quê? Porque a gente pode utilizar essa dimensão para vários outros test views. Então, aqui, por exemplo, em número, vamos clicá-lo aqui e ir lá em test size. Vou colocar lá, @cabeçalho texto. Ó. @cabeçalho texto. Ele já vai mudar para nós aqui o tamanho. Tá vendo? Então vamos fazer mais um teste. Ó. Vou vir aqui no arquivo dimens, vou colocar aqui 25, vamos salvar esse arquivo, ele aumenta para nós ambos os testing views. Vou voltar lá no arquivo dimens e vou deixar 20, vamos deixar 20 aqui. Vamos salvar, vamos fechar aqui o arquivinho. Vamos começar a programar o nosso app. Para isso, nós vamos abrir o nosso arquivo main.activity.java. Então vamos aqui nos arquivos app, java, com .cursoandroid.jogo adivinha. O nosso arquivo main.activity ele vai estar aqui. Então, primeiramente, nós vamos criar duas propriedades para o nosso botão e para o nosso test view. Vamos começar a colocar ela aqui. Então, private, botão jogar e vamos criar aqui private view texto resultado. Então, essas duas propriedades elas vão nos servir para fazer referências aos componentes que nós geramos aqui na nossa tela, na nossa interface gráfica, tá? Então, esses dois componentes que nós adicionamos aqui, então esses dois componentes, nós vamos fazer referência nessas duas variáveis que nós acabamos de criar, ok? Dentro da nossa classe main, nós temos aqui um método onCreate. Esse método onCreate, ele serve para quando o aplicativo ele é criado, ele execute o que nós programamos aqui dentro. No nosso caso, para que a gente possa interagir com alguns componentes de interface gráfica, aqui, tanto o botão como o nosso
teste view resultado ID, nós precisamos referenciar eles dentro do método onCreate, tá? Para isso, a gente vai criar os seguintes códigos. Nós vamos colocar aqui botão jogar, que foi o que a gente criou lá em cima, recebe find view by ID. Este método find view by ID é ele que vai buscar o componente que nós criamos na nossa tela principal e referenciar na nossa variável aqui, botão jogar. Então, continuando, eu vou colocar r.id. A classe R nós já vimos, que é a classe que ela fica registrado todos os componentes gráficos da nossa aplicação. E aqui eu vou referenciar find.id.botão jogar ID. Então, eu acabei de referenciando aqui o meu botão ID para o botão jogar. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa com o texto resultado. Então, texto resultado recebe find view by ID r.id.resultado ID. Foi o que a gente criou lá na outra, ok? O find by ID ele retorna para vocês um componente do tipo de resultado. Então nós precisamos fazer um casting aqui colocando teste view. Teste view. E a mesma coisa nós podemos fazer aqui para o botão. Então aqui no caso ele é botão. Isso para quê? Porque find by ID ele retorna para nós o tipo de componente. No caso do botão jogar ID, ele é um tipo de componente button. Então a gente faz um casting aqui que ele retorna para nós um button. E no caso aqui do resultado ID, ele retorna para nós um teste view. Então a gente faz um teste view aqui, a gente coloca um casting, né, só para que ele possa retornar para nós. Feito isso, você referenciar as suas variáveis, as variáveis que nós criamos aqui, juntamente com estes componentes que nós criamos, no caso o botão e esse teste view, agora a gente já pode fazer alterações de informações nos nossos componentes. Por exemplo, eu vou colocar aqui texto resultado ponto set teste. Eu vou inserir um texto dentro da minha variável teste resultado, do meu componente teste resultado. Então, no caso aqui, só um exemplo, nós vamos colocar aqui texto alterado. Muito bem. Vamos salvar aqui o nosso main activity e vamos executar a aplicação só para que a gente possa ver o resultado. Eu dou nossa aplicação, olha só, então aqui apareceu os componentes, olha, pense em um número de 0 a 10, gerar número, e olha que interessante, aqui texto alterado. Se a gente ir lá na nossa aplicação, a gente colocou aqui sem número. Isso aconteceu porque quando o aplicativo ele foi criado, aqui a gente colocou para que ele sete o valor de texto alterado na nossa variável texto alterado, que referencia o nosso componente chamado resultado ID. Tá aí o resultado do nosso código. Agora, nós vamos programar para que a gente possa clicar no botão gerar número e ele gerar um número de 0 entre 0 e 10 e aparecer para nós em texto alterado. Vamos lá. Agora vamos adicionar um evento para o botão. Então, a gente vai fazer um código que ao clicar aqui no botão, ele vai executar determinada ação. Para isso, nós vamos colocar aqui botão jogar, ponto set on click listener, que é um método que ele vai definir para o botão uma ação. E eu vou colocar aqui
new view onClickListener. Ele vai criar para nós um método. Este método ele vai servir para que exatamente quando a gente clicar no botão ele realizar determinada ação. Para que a gente possa ver o exemplo, testar como que funciona esse código, eu vou comentar essa linha 24 aqui, onde a gente colocou texto alterado, e aqui nós vamos colocar aqui texto resultado ponto set texto, e aqui vamos colocar texto alterado. Vamos ver qual que vai ser o resultado desse código que a gente acabou de fazer. Vamos executar o nosso aplicativo. Deixa eu abrir aqui. Então, no nosso aplicativo, estão vendo aqui que agora ele não apareceu para nós texto alterado. Isso porque a gente comentou o código aqui. E como a gente criou um método que ao clicar no botão ele vai realizar determinada ação, vamos ver como é que vai se comportar esse app nosso. Vamos clicar aqui em gerar número. Olha lá o resultado. Ele colocou texto alterado. Então, toda vez que nós quisermos dar uma ação para um botão, nós vamos colocar o seguinte código: botão jogar, que é o nome do nosso botão. Em outros apps pode ser que você coloque outro nome. Set onClickListener, new view onClickListener. Ele vai criar para nós este método public void onClick, que assim que o usuário ele clicar no botão, ele vai executar todo o código que a gente colocou aqui. No nosso caso, a gente só está simplesmente alterando um texto. Agora vamos para o que interessa, que é gerar um número entre 0 a 10 e aparecer dentro do texto resultado. Para nossa felicidade, o Java ele já tem uma classe que gera número randômicos. Então essa classe é a classe random. Então nós vamos colocar aqui o código random r igual a new random, a classe do Java que ele já gera para nós números aleatórios. Para gerar um número aleatório é bastante simples. Nós criamos aqui uma variável. Então vou colocar aqui int número aleatório recebe r.nestInt. Vocês podem ver aqui que ele tem várias possibilidades para que você possa criar entre números inteiros. Vocês podem criar números reais, float ou double. Pode criar um número aleatório aí do tipo boolean. Então vocês podem verificar aqui várias possibilidades para que você possa trabalhar. No nosso caso, nós vamos colocar aqui nestInt, vai definir que ele vai escolher um número aleatório entre 0 e 10. E aí a gente vai apresentar esse número aleatório aqui no teste field texto resultado. Então eu vou apagar aqui texto alterado, vou colocar aqui número gerado, 2 pontos, vou soltar um espaço e vou usar o símbolo de concatenação, o mais, para juntar o número gerado com a nossa variável número aleatório. Vou colocar aqui número aleatório. Pronto, um código bem simples. Vamos ver o resultado disso aí. Vamos rodar aqui a nossa aplicação. Vamos rodar, deixa eu abrir aqui o emulador. Então, olha lá. Então, pense em um número de 0 a 10. Vamos pensar aqui pensar no número 5. Vamos ver se eu vou conseguir acertar. Vamos clicar aqui em gerar. Olha lá, nossa, quase que eu acerto. Número gerado, 4. Então, vocês podem ver que assim que eu clicar em gerar número de novo, olha só, ele gera para mim
um novo número. Ó, 4, 4, 2, 6, 0 e assim por diante. Ó, 9. Então, galera, nessa aula eu queria mostrar para vocês exatamente isso. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho os nossos conhecimentos. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.